Quero chamar o Simar aqui então para trazer uma palavra do Senhor para nós. Amados, a pessoa prega através de Jesus Cristo, porque a palavra é do Senhor Jesus, né? Então, Deus vai colocar no coração desse homem aquilo que ele tem, que o Senhor tem para falar conosco, que ele vai usar esse homem, tá? Vamos orar. Querido Deus e Pai, neste momento, Senhor, colocamos diante de Ti, Teu servo, ó Deus, para falar sobre a Tua palavra. Ó Deus, que nossos corações, nossa mente, nossos ouvidos possam estar inclinados para ouvir a Tua palavra, Senhor, e guardar no nosso coração, assim como o salmista Davi fez, Pai. Ó Deus, muito obrigado por esta noite maravilhosa, Pai. Ó Pai, use Teu servo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar, saudar a amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a paz do Senhor, que a graça do Senhor invada os nossos corações nesta noite. Estou feliz também por rever os irmãos. Não posso estar aqui sempre, né, todas as vezes, ou muito pouco, mas é um privilégio muito grande poder estar aqui com os irmãos. Quero dizer que amo essa igreja de todo o meu coração no Senhor Jesus. Amém? Amo cada um de vocês, tenho grande estima e consideração. Eu vejo o esforço, dizer como Paulo disse aos Tessalonicenses, né? E Paulo via o aproveitamento do Evangelho na vida dos Tessalonicenses, a alegria dos irmãos, o contentamento, o crescimento e o conhecimento que ganhavam através do Evangelho de Jesus Cristo. Eu digo nesta noite que me alegro muito. Eu vejo cada um de vocês como uma dádiva de Deus. E a igreja é o único negócio de Deus na face da terra. Deus tem compromisso com a sua igreja, de edificá-la, de instruir, de ensinar, e deixou o Espírito Santo para o nosso divino companheiro no caminho, para nos fazer lembrar tudo aquilo que Ele já tem nos ensinado através da sua palavra. Se formos perguntar nesta noite a respeito da caminhada de cada um, da vida, da história de fé de cada um dos irmãos, eu sei, tem muito mais, alguns falaram nesta noite, mas cada um tem um testemunho fiel da obra do Senhor na sua vida. Eu sou fruto da misericórdia de Deus. Estou aqui, tive o privilégio de conviver com o irmão Adonias, provavelmente 43 anos. Eu faço questão de lembrar nessa noite o legado que o irmão nos deixou. Então nós sozinhos não somos capazes, mas Deus usa seus servos para nos ajudar na caminhada, na edificação e no crescimento espiritual, queridos. O propósito de Deus é que nós o conheçamos através de Jesus Cristo. Por isso que João, no capítulo 8, no verso 32, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu creio, amados, que Deus tem me dado essa graça, estou falando também em testemunho nesta noite,
e o Evangelho de Jesus Cristo é pregado, será pregado a todas as gente em testemunho. São Mateus, no capítulo 24, verso 14, diz que quando o Evangelho do reino for pregado a todas as gente em testemunho, então Jesus vai voltar. E nós temos ainda muita gente que não conhecem a Jesus. São pessoas simples, são pessoas humildes, são pessoas boas, mas que talvez ainda não alcançaram ou não herdaram a salvação. Tem muitos que foram instruídos ou ensinados de uma forma contrária, errada, a seguir outros deuses que não é o nosso Deus verdadeiro, que não é o nosso Jesus, Salvador, Libertador, Transformador, que faz maravilhas no meio do seu povo e que está edificando a sua igreja na face da terra. É um privilégio grande nosso fazer parte da edificação da igreja. Eu quero perguntar nesta noite, quantos estão alegres nesta noite com o Senhor? Que maravilha, glória a Deus. Porque se tiver alguém triste aqui nesta noite, se você quiser e entregar, o Senhor vai levar a tristeza embora. O Senhor vai fazer um sinal nesta noite, neste lugar, da prova, do amor dele para com a sua igreja na face da terra. Nós estamos vendo aqui uma partícula, vamos dizer assim, da igreja. Ontem nós vimos outra parte, e cada vez mais o Senhor vai nos mostrando e nos dando a conhecer o seu povo na face da terra. Deus tem um povo grande na face da terra. Deus tem muitos filhos, tem muitas pessoas que estão sendo edificadas na casa do Senhor, que é a sua igreja. Então, eu quero dizer algo para você nesta noite. Você não veio por acaso, eu não estou aqui para emocionar, impressionar ninguém. Essa obra é do Senhor. E o Senhor quem faz a mudança nas nossas vidas. Sou reconhecedor de que se não fosse o grande amor de Deus, através de Jesus Cristo, eu não estaria aqui falando hoje. Mas a prova disto que eu estou aqui é o grande amor de Deus que me alcançou através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Só tem como ir a Deus através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele foi enviado ao mundo não para salvar alguns. Deus enviou Jesus Cristo, está lá em João no capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para salvar quem? O mundo inteiro. Mas nem todos creem, nem todos dão lugar no seu coração a Deus, nem todos se rendem a Jesus Cristo. Mas eu consigo entender que Deus ainda tem muitas pessoas para salvar. Eu creio. E eu também entendo que a palavra que Jesus só vai voltar quando tiverem salvos os que estão sobre os olhares de Deus. Que os olhos do Senhor estão sobre ele. O salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, a procurar os fiéis da terra. Eu disse que tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas que não sabem, mas tem que Deus usar alguém em testemunho para falar do seu reino, para falar da eternidade, para falar dos céus, para falar que nós estamos aqui na terra sendo edificados, morada de Deus em espírito. Nós precisamos ser enriquecidos, queridos, espiritualmente. A igreja precisa
da graça de Deus. A igreja está na terra, Deus tem um propósito com a igreja na terra, de alcançar o mundo gente para Cristo, de alcançar as vidas, de levar o amor, de testificar o amor, através de boas obras que observam na nossa vida, através da obra de Deus que observa na sua vida, através dos feitos do Senhor. Eu estou aqui falando por causa do amor de Deus. Você olha para mim, você nunca teve problema, nunca teve dificuldade. Muitas aflições, mas o Senhor me passou por todas. O Senhor me passou pelo vale, o Senhor me passou pela sombra da morte. O Senhor me deu um privilégio tão grande, tão riquíssimo, eu não tenho como avaliar e falar o valor. Ah, Pai querido, é a eternidade, para sempre, com o Senhor. Eu entreguei meu coração, a minha vida, um dia, a Deus. Eu disse aqui que eu caminhei, tive o privilégio, mais irmãos aqui também tiveram, e outros estão chegando agora. E vocês não estranhem que sempre vão chegar gente novas, porque quem acrescenta à igreja, aqueles que hão de ser salvos, é o Senhor, nos diz a palavra lá em Atos dos Apóstolos. O Senhor, a igreja vivia, a igreja primitiva, vivia os princípios de Deus. A igreja primitiva vivia no temor do Senhor, vivia na fidelidade ao Senhor. E o Senhor ia fazendo sinais e maravilhas através das mãos dos apóstolos. Nós pregamos, queridos, nós falamos, mas o Senhor é quem faz a obra. Se eu falar para você, Jesus Cristo vai te salvar, Ele vai te salvar. Porque eu vou falar pela fé viva que eu tenho no Senhor Jesus Cristo. Se eu profetizar sobre a tua vida, quem sou eu? Um homem igual a você. Mas eu tenho um princípio de Deus na minha vida. Eu tenho um testemunho de Jesus Cristo na minha vida. Por mais que ele pareça difícil, por mais que pareça complicado, mas eu tenho um testemunho de uma obra do Senhor na minha vida. E nós servimos um Deus, não é um Deus distante, Deus está perto, está junto de nós. O reino de Deus está entre nós. Nós podemos já desfrutar, como igreja do Senhor, deste reino glorioso, vitorioso, aqui na face da terra. Por quê? Ele é prático. Ele é prático. Nós podemos desfrutar do amor. Nós podemos, depois nós vamos ler um pouco mais aqui a palavra, citamos alguns versos. Mas nós podemos desfrutar desta graça do Senhor. Nós podemos desfrutar da misericórdia do Senhor. Só para mim? Não. Exercer para com os outros. A irmã esteve aqui, falou há pouco que o irmão a abençoou. Deus nos tem na terra, queridos, para que nós abençoemos uns aos outros. Seria muito orgulhoso eu ficar com a salvação, com os princípios de Deus, com os ensinamentos de Deus, e depois eu me encalar e não falar para ninguém. Não dá certo isso, porque o Senhor quer que nós o anunciemos, que nós falemos, para que todos saibam dar testemunho de Jesus Cristo. Tem que vir aqui na frente, sim, e falar: olha, eu vim aqui nesta noite dizer uma coisa para vocês. Deus fez uma obra linda no meu coração. Jesus disse lá na última carta das 7 igrejas da Ásia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e farei morada no seu coração, na sua vida. Então o Senhor quer morar, o Senhor quer habitar em nós. Cabe a nós buscar esse Deus maravilhoso para as nossas vidas. São Mateus, vamos ver aqui,
Palavra do Senhor, linda e maravilhosa. Palavra do Senhor em São Mateus, no capítulo 11, no verso 28, diz o seguinte, ó: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer tirar nesta noite a carga que está sobre as tuas costas, a carga que está sobre a tua mente. Se tem alguém aqui com problema, com peso, de uma carga que você não aguenta, Jesus está dizendo aqui, ó, vem para cá, vem para mim, que eu vou tirar esse negócio, eu vou tirar esse fardo de pedra, essa carga de pedra de sobre sua vida, e eu vou te colocar em liberdade na presença do meu Pai. Aleluias. Paulo pregando aos Gálatas, os Gálatas relutavam, não entendiam, o povo da Galácia não entendiam o propósito de Deus, e Paulo lutava para os tirar debaixo de uma escravidão, para os tirar debaixo do peso da lei, debaixo da luta da carne. Capítulo 8 começa dizendo assim, vamos ler aqui em Romanos rapidinho, capítulo 8, é bom a gente ler a palavra, porque cada vez que o Senhor nos reúne num lugar, é com o propósito de nos ensinar um pouco mais da sua palavra, ensinar a respeito da salvação, a respeito da vida eterna. Diz uma palavra importante, vai nos ajudar nesta noite a nos edificar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 8, verso 1. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Verso 2: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Nós temos estudado por esses dias lá por onde a gente vive sobre a vida de Daniel. Nós temos estudado também sobre a vida do rei Davi. Nós temos estudado também agora sobre Paulo, ainda estamos fazendo um estudo. E eu quero dizer para os irmãos que vale a pena, queridos, nós estudarmos. Eu confesso que podia ter ganho muito mais, conhecer mais, saber mais a respeito de Deus, mas hoje isso me preocupa, hoje isso me incomoda. Não é saber por saber, saber para não errar o caminho, e para levar os outros no caminho verdadeiro que Jesus Cristo abriu para irmos para os céus. Mas nós podemos, eu disse antes, desfrutar desta alegria. Nós podemos desfrutar de paz. Igreja é lugar de edificação. Igreja é lugar de crescimento no Senhor. Eu não estou aqui preocupado com mais nada do que com Jesus. E como eu vou chegar, como eu devo me apresentar, o que eu devo fazer, como que eu devo viver, como que eu devo proceder para mim não errar o caminho. Honrar esse Jesus com a minha vida. Jesus está falando esta noite com todos nós, o Espírito Santo está falando isso para todos nós. É maravilhoso, queridos, se torna leve para nós irmos a um culto, irmos a uma reunião da igreja, irmos ouvir uma palestra, como foi maravilhoso para nós ontem,
em Ariquemes, Deus nos deu o privilégio. Eu agradeço a Deus também por esta igreja que nos abençoa, tem nos ajudado, aleluia, na caminhada. E é por isso estamos aqui. O Senhor tem nos honrado, queridos, com a sua bênção, com a sua graça. Então eu tenho, como eu vou me calar? Se vocês, família, você já faz parte da igreja do Senhor, essa família linda que está aqui de frente, já? Ainda não? Hoje o Senhor chama, queridos, vocês para fazer parte dessa maravilha na terra que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos ser bem-sucedidos agora nessa terra. Nós temos o livramento de Deus, nós temos a proteção de Deus, nós temos a bênção de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Por onde passarmos, o Senhor não nos deixa caminhar só. Ele coloca um anjo lá à volta da tua casa para te guardar, para te livrar, para me proteger. Ele nos guarda no trânsito, na estrada, no trabalho. Ele nos guarda do maligno. Para quê? Para nós levar para a eternidade. Nós só temos um tempo aqui na terra. Nós aqui nesta terra, nós somos forasteiros e peregrinos. O Senhor coloca algumas coisas nas nossas mãos aqui para nós desfrutarmos, para nós vivermos, para nós nos vestirmos, nos dá carro, nos dá bem, nos dá uma propriedade, mas tudo isso é por um tempo, queridos, que no final da história daqui nós não vamos levar nada, nós vamos levar aquilo que está sendo implantado nas nossas vidas pelo Senhor. Isso sim vai conosco para a eternidade. Cada obra que você fizer aqui, digo eu, se está colocando uma pedrinha na coroa que está reservada para você lá nos céus. Eu quero herdar essa coroa. Eu quero continuar correndo atrás desse prêmio precioso. Porque não vale a pena sofrer nesse mundo, sofrer tribulações, sofrer angústias, sofrer perseguições, ser maltratado e depois de tudo perder o reino dos céus. Não faz sentido. Faz sentido sim padecer por amor a Jesus Cristo. E São Mateus no capítulo 24, lá no início, nos adverte acerca até de invejas, de sermos maltratados, de não sermos entendidos, de não sermos compreendidos, mas não devemos nos preocupar com isso. Devemos ficar felizes, porque cada vez mais, cada dia mais, está mais próximo a nossa redenção. Cada dia estamos mais próximos de ir morarmos com o nosso Deus na eternidade. Aleluias, glória a Deus. Falei aqui do nosso querido irmão Adonias, não é para vocês chorem. Hoje nós falamos isso com alegria, o legado que aquele irmão deixou para nós, o ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo. Tenho o privilégio hoje de dizer para os irmãos que tive o privilégio de fazer o primeiro tanque, entancar o primeiro córrego, carapé, como diz os amazonenses, né? Para que ali fosse feito o primeiro batismo dessa igreja. O pastor olhou para mim e falei, pastor, como é? Eu não entendo, eu era novo convertido, só que eu quero dizer outra coisa, eu não misturo. Eu tive uma experiência de conversão. Deus converteu meu coração. Eu vi passar uma fita, como uma fita de videocassete, né? Que eles passavam aquelas fitas, mas com imagem, vendo o meu estado. E Deus, foi um dia de jejum, acho que eu já disse aqui, de oração. Eu não sabia o que era jejum, nunca tinha provado isso. Eu nunca tinha provado um dia de santificação. Eu nunca tinha provado um dia de rendição a Deus. E o pastor falou assim, no domingo que vem, ninguém toma café. Vamos vir para cá todos em jejum. Ninguém toma café, então eu entendi que o negócio era sem café mesmo.
estava um chapéu de palha, uns banquinhos pregados assim, e nós chegamos ali. Lá em casa eu vi o pessoal falando, eu vou tomar café, eu não vou fazer isso, quer dizer, eu não vou me importar com isso. Mas eu tive um temor no meu coração, Deus colocou algo aqui e falou, toma café não, bem, vamos para lá. E lá o Senhor começou, nós começamos a orar. Por que eu falei do aprendizado, queridos? Nós tivemos que aprender com alguém. Sempre nós temos alguém, não que seja grandão, como disse Luciana, que não tem grandalhão, não existe isso na igreja, né? Uns são os servos dos outros. A Bíblia diz que cada um considera o outro superior a si mesmo. Sabe por que problema, por que confusão? Porque nós começamos a pensar que somos grandes, aí começa a pisar meio alto, se complica todo. Deus não quer isso. Vou lá nos discípulos agora. Quando Jesus falou, é chegada a minha hora, os discípulos sentados, e eu vou para o Pai. E eles olharam para o outro. Quem vai ser o maior entre nós? Jesus entendeu claramente. Disse, o maior entre vós será o serviçal dos outros. Vai pôr comida na mesa. Sabe por que nós nos enrolamos no caminho? Por muitos gostos, muitas preferências, às vezes que contraria a Deus, contraria a vontade do Senhor. Ontem nós ouvimos lá que tem caminhos, foi o irmão Irani que disse, que não são caminhos do Senhor. E os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Nós temos que entrar e trilhar pelos caminhos que o Senhor estabeleceu. Daí sim nós estamos na direção certa. Daí sim nós vamos prosperar espiritualmente e financeiramente. Aquilo que o Senhor quer nos dar, Ele vai colocar na nossa mão. Como a irmã queria um terreno, o Senhor deu 2, deu o dobro. Será que nós temos capacidade de crer nesse Deus poderoso, Deus vivo, que está com as nossas vidas nas suas mãos, é capaz de administrar muito bem a nossa vida? Aleluia! Não tem como, queridos, não ficar feliz, não ficar alegre da obra que Deus está fazendo. Ele já fez muito, mas está fazendo muito mais. Paulo disse para os Tessalonicenses, essa obra vai até o dia de Cristo. Glória a Deus. O Senhor não nos deixa só no caminho. O Senhor não nos deixa desorientado. E o Senhor tem nos dado uma coisa linda, que é a autoridade espiritual. Deus nos tem dado a graça e a misericórdia. Deus está aqui nos usando como vaso em suas mãos. É isso que eu entendo, queridos. Eu não estou aqui por mim. Eu não estou aqui falando de mim. Eu estou aqui falando as palavras de Deus. Eu estou aqui falando a obra de Deus. Me alegro muito, eu vou dizer, irmã Milza, que maravilha. Desde o dia que essa irmã veio aqui, foi integrada no corpo de Cristo. Ela está aqui até hoje. Olha as mensagens, os vídeos postados no grupo da igreja, sorrindo. Olha aí, está alegre, feliz, sorrindo. Gratidão a Deus, né, minha irmã? Aleluia. Glória a Deus pela obra do Senhor na sua vida. Aí está aqui nossa irmã Diva, na idade. Glória a Deus pela obra que Deus tem feito na vida da irmã durante os anos. Podemos considerar como a nossa mãe no Senhor. Amém? Essa mulher, essa serva do Senhor, caminhou do lado do servo do Senhor, que fez isso mesmo que nós estamos fazendo aqui nesta noite, anunciando o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação de vidas. A Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Quem pega uma coisa velha para fazer algo novo é o Senhor. Ele pega
não importa. Se for idoso, não estou chamando ninguém de velho aqui, queridos, é velha criatura. Velha criatura, Ele quer fazer novas criaturas, nos fazer novos seres para a sua adoração, para o seu louvor e para a sua glória. Nós somos criados para a glória de Deus. Então, queridos, eu parei lá na represa, né? Vamos lá. Eu fiz a represa. E ali foi batizado o primeiro grupo de irmãos que compõem essa igreja. Até hoje tem alguns aqui. E, inclusive, eu. Glória a Deus, aleluia. Vale um glória a Deus, querido? Faz assim, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Obrigado, Pai, por ter me chamado, me feito filho da promessa. Deus não nos chamou, só chamou, mas Ele nos fez filho da promessa que Ele fez a Abraão. Abraão, chamado pai da fé. Um homem que deu testemunho da fé para todo mundo. Então nós temos uma chamada, que nem hoje a gente está chamando aqui. Vinde a mim. Traz seu fardo pesado para cá. Traz sua carga aqui que eu vou tirar isso de você. Lá, vê no profeta Isaías. Rapidinho, queridos, eu gosto. Às vezes eu leio e gosto. É muito bom para a gente ir aprendendo. Profeta Isaías. Falando. Vamos lá. Glória a Deus, aleluias. Aqui fala dos tristes de Sião. Deixa eu ver aqui, querido. Tem uma anotaçãozinha aqui. Atos, capítulo 3, verso 12. Atos dos Apóstolos. Três. Vou citar, confere esse verso aqui. Diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que olha aí, tá aí, irmãos, 3:19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? A presença de Deus nos traz refrigério, nos traz alívio no momento de uma tribulação, de uma angústia. A tribulação, queridos, não é uma coisa má, não, é uma coisa de Deus. Se você está passando por tribulação, não se assuste, porque ela está gerando em você, ou se for em mim, a paciência. Nós temos que ter paciência, nós temos que ter temperança, nós temos que aprender o equilíbrio, porque Deus nos quer fazer homens e mulheres equilibradas, né? Não, falando lá, volta lá para as economias, né, Dorinha? Que Deus nos quer pessoas equilibradas. Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Tudo que esse camarada fizer vai prosperar, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria. Se a seca demorar mais, passar setembro, que é a sua estação, então se a seca demorar mais, não importa, ele vai produzir em setembro, no seu tempo próprio, porque a seca demorou, mas ele está plantado na beira de um ribeiro de água. Então ele não vai ter problema para dar o seu fruto. Você começa a regar uma planta, uma árvore, mesmo fora de época,
mas ela já começa a criar folhas novas, ela já começa a soltar cachos de flores e já começa a dar fruto. Então o que nós temos que dar para a glória de Deus? Frutos. Frutos. Alguém olha para você, por que o Senhor quer tirar a tristeza nessa noite? Por que o Senhor quer libertar os tristes? Eu espero que não tenha ninguém aqui sofrendo com isso. Mas se tiver, você vai vir aqui. O Senhor Deus dos exércitos vai te libertar para você ser um homem, uma mulher feliz, alegre, na presença do Senhor para adorá-lo, para honrá-lo na face da terra. Nós temos que saber e conhecer o prazer de sermos igreja do Senhor na terra. Aleluia. Glória a Deus. Tudo, para tudo, Deus tem o seu tempo. Sou grato a Deus pelo dom da palavra que Deus tem me dado. Ganhei através de uma mulher de oração, serva do Senhor, já está na glória, mas orou e pediu a Deus, viu a minha luta. Posso dizer nesta noite, eu nunca disse para alguém que me convidasse, você pode trazer uma palavra, você pode ministrar uma palavra, desde antes, queridos, pouco conhecimento, pouca sabedoria. A irmã Diva está ali, sabe da nossa luta, de prova, né, de testemunho, de que eu sempre procurei honrar o Senhor. Eu nunca disse não vou, não posso. E nunca fiquei sem falar nada que não viesse do Senhor. Deus tem trabalhado, queridos, nesse coração. Eu tenho falado para vocês que da obra do Senhor e da mudança, da transformação. Hoje nós estávamos visitando a irmã Diva e lembrando-nos da obra que Deus tem feito, queridos. Nosso negócio não é vir na igreja, voltar. Ontem eu fui na igreja e tal. Não é isso, queridos. Faz parte, mas faz parte daquilo que Deus está fazendo e vai fazer nas nossas vidas. Nós não queremos mais este mundo. Nós não queremos mais viver essas coisas do mundo. Nós queremos viver para o Senhor. Nós queremos querimos. É isso mesmo, o reino de Deus é tomado pela força. Desde os dias de João Batista até agora. Pela força, pela violência se apoderam dele. Às vezes nós temos que pegar uma briga com a nossa própria carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma guerra. Aqui, ó. Mas o espírito precisa sobressair. Precisa vencer em nós a vontade de servir ao Senhor. A vontade de estarmos aos pés do Senhor. A vontade de estarmos debaixo da potente mão de Deus. A vontade de estarmos debaixo da bênção do Senhor que nos alcança todo dia. Debaixo da sua misericórdia. E se as coisas complicarem na nossa vida? O Senhor fiel e justo para nos guardar e para nos livrar de todo o mal. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Vamos achar esse verso aqui. Acabou o nosso horário, ainda tem. Como é que está aquele relógio lá? Tem ainda? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, maravilha, né? Verso 7. Diz o seguinte, ó. Nós falamos de ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu disse que ele cuida de nós. Então a palavra está confirmando. Quem tem ansiedade,
Essas coisas não vêm de Deus, querido. De Deus vem um espírito sossegado, quieto, que é precioso diante do Pai. Diante de Deus vem paz, de Deus vem alegria, de Deus vem contentamento, de Deus vem consolo do Espírito Santo. Ele deixou o divino companheiro para estar conosco todos os dias, nos consolando, queridos, na tristeza, na angústia. Ele tomou, o profeta Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou. Então, nós só temos como sermos livres em Cristo, desfrutarmos de paz, de segurança, sabendo que no final de todas as coisas, nós vamos deixar essa terra, mas Jesus vai voltar para buscar a sua igreja amada. Então nós iremos para a glória eterna com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Não murmuremos, querido, não reclamemos. Nós podemos estar numa prova, num teste. Nós não sabemos como Deus trabalha. Deus trabalha do jeito dele. Se um vaso não agradar a ele, ele quebra. Lá no profeta Jeremias, no capítulo 18, diz isso. Se ele vê um vaso meio torto, é direito dele. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nossa vida é um vaso na mão de Deus. Então o Jeremias queria ver a obra de Deus. Como é que o Senhor trabalha? Desce lá na casa do oleiro. E lá eu vou te mostrar como que o oleiro faz com o barro. Não se angustia, querido. Eu vou falar mais. O Senhor está querendo que eu fale e eu vou falar. Por uma angústia na sua vida. Não se desespere por causa de uma depressão na sua vida. Por quê? Pode ser o trabalhar do Senhor. Pode ser Deus quebrando, moendo o vaso e fazendo de novo. Vai ficar precioso, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso. Porque a obra de Deus é maravilhosa. É preciosa, é linda, é perfeita. E o propósito de Deus é nos levar ao quê? Fala bem alto isso, todo mundo. Glória a Deus. Então ele não é o propósito do Senhor nos deixar imperfeitos no meio do caminho, né? Sem acabar, não. Se não ficar bom, ele quebra e faz de novo. Mas o propósito dele é nos levar à estatura de varão perfeito, nos levar a ser parecidos com Jesus. Isso é possível? Claro que é. Isso é obra de Deus. Então, queridos, nós vamos parar por aqui, que esse aqui é um assunto eterno. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Ah, se outro pegar esses textos aqui, o Senhor vai falar de novo. E é bom que seja repetido muitas vezes no nosso ouvido a mesma palavra. Por quê? Assim nós somos mais edificados, assim nós vamos crescer mais no Senhor. Talvez nós não conseguimos guardar tudo de uma vez. Então o Senhor vem e fala. Por isso que o Senhor fala através dos seus servos. Fala de novo, fala de novo. A preocupação do Senhor é nos fazer lembrar, através do Espírito Santo, tudo que Ele já tem nos ensinado, para não perder ninguém. Deus não abre mão fácil de uma vida. Se o Senhor te chamou, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te livra, a não ser que você desista. Mas não desista. Lute, porque o reino de Deus é tomado pela força, pelo esforço. É preciso fazermos um esforço grande. Veja quanto custou para Jesus para nos salvar. Morte, e morte de cruz. Por causa da morte de Jesus, hoje nós temos a vida.
agora e na eternidade. Deus abençoe os queridos irmãos. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me deu. E o que o Senhor tem feito, eu sou grato a Deus, atribuo a Deus toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. E que o Senhor me tenha em suas mãos os dias que eu viver na face da terra. Eu quero honrar o meu Deus, a minha vida. E você faça o mesmo. Honra o seu Deus, o Senhor da sua vida, todos os dias que você viver na face da terra. Amém? A Bíblia nos diz que bem-aventurados são aqueles quando o Senhor voltar a achar fazendo assim. Amém? Glória a Deus.